você está aqui é porque quer aprender ou revisar conteúdos sobre assistência social, refletir sobre a sua atuação profissional e ter acesso a ferramentas práticas úteis para o seu trabalho no SUAS. Como trabalhadores do SUAS, precisamos ter segurança nas diversas ações que fazem parte do nosso trabalho, ou seja, no atendimento, no acompanhamento, na reunião de rede, na elaboração de documentos, na escuta de pessoas que sofreram violência, na construção de fluxos, na delimitação de competências, na articulação intersetorial, na defesa de direitos. Tudo isso faz parte do trabalho de um profissional do SUAS. As nossas conversas aqui sempre têm esse objetivo: contribuir com a qualificação profissional, trazendo tanto ferramentas teóricas quanto ferramentas práticas para todas essas ações, que são o cotidiano de quem trabalha na assistência social. E hoje nós vamos falar de 2 objetivos individuais que temos como profissionais, lá no miudinho dos serviços, e de 2 objetivos que eu chamaria de coletivos. Quando eu estava finalizando o mestrado aqui em Porto Alegre, eu fui chamada para assumir o concurso público enquanto psicóloga na assistência social em Caxias do Sul. Naquele dia, uma conhecida me disse: "Bah, Ana, coitada de ti, estudou tanto para acabar trabalhando na assistência social. Tomara que isso não aconteça comigo. Se me chamarem em um concurso, eu espero que seja para ir para a saúde, porque eu não estudei tudo que estudei para acabar na assistência." Fecha aspas. Isso aconteceu em 2008. E não era uma pessoa leiga falando, era alguém com pós-graduação. Mesmo essa pessoa tão estudiosa tinha lá um imaginário sobre trabalhar na assistência social como um trabalho que não exige conhecimento técnico, qualificação profissional, enfim, um lugar que basta você querer trabalhar e você já está habilitada para trabalhar. Bem diferente de fazer um tratamento de canal, que todo mundo reconhece que envolve um campo do saber. Não vai lá um político sem formação dizer para um dentista como se faz um tratamento de canal, porque já está consolidado no imaginário coletivo que a odontologia é um campo do saber, um saber técnico e científico. Na assistência social ainda estamos nessa longa caminhada, mas é importante destacar que essa fala da minha amiga não vem do nada, ela tem uma base histórica. Por muito tempo foi assim mesmo. Para trabalhar na assistência social bastava ter boa vontade. Bastava ser uma pessoa que queria fazer o bem, isso já era suficiente para ser reconhecida como uma trabalhadora do social. Tanto que até pouco tempo atrás, quando iam pensar num secretário de assistência social, geralmente uma secretária de assistência social, buscavam alguém que tinha uma trajetória como benfeitora, uma pessoa reconhecidamente generosa, que fez coisas boas para sua comunidade. Ter visão de gestão de pessoas, ser uma boa articuladora intersetorial, ter conhecimento na área ou ter abertura para buscar esse conhecimento não eram critérios nem cogitados. E veja bem, eu não estou dizendo que a caridade foi ruim na nossa história, porque eu preciso ser coerente e reconhecer que ela foi a única saída para boa parte da população no longo tempo em que o Estado brasileiro foi ausente. Só que hoje nós estamos nesse trânsito. Temos uma Constituição que estabelece direitos e temos um compromisso ético-político lá no nosso cotidiano de tirar esses direitos do papel e garantir eles no plano do concreto. Isso não é pouca coisa. Mas eu quero aprofundar um pouco esse ponto de nós estarmos em trânsito. Quando eu era criança, eu lembro de um político que dava cadeira de rodas. Ele vivia distribuindo cadeiras de rodas, muletas, e todo mundo, inclusive eu e a minha família, achávamos ele o máximo. Hoje eu vejo que, enquanto político que ele era, não lembro se deputado estadual ou federal, ele poderia seguir fazendo isso, que era muito benéfico para a imagem dele junto aos eleitores. Ou ele poderia trabalhar para estar lá na lei que tais itens eram um direito da população e que deveriam ser garantidos de forma gratuita. Veja que você pode pegar uma mesma demanda da população e resolver individualmente, tirando muitas fotos das suas doações. Ou você pode pegar essa mesma demanda, fazer um projeto de lei e levar para discussão lá onde se decidem as leis. E depois de feita a lei, esse político pode pressionar para que se defina um orçamento que vai custear aquilo que está previsto na lei. Ou seja, fazer uma pressão para que esse direito seja priorizado na agenda do Estado. Priorizar na agenda é priorizar no orçamento. É definir de onde sai o pila que vai pagar isso. É na transição entre essas 2 formas de atuar, a lógica da doação e das fotos da doação, e a lógica do direito regulamentado com fluxo de acesso e com orçamento para bancar esse direito,
que nós estamos hoje. É nesse trânsito que nós nos encontramos. Para isso, o que nos é exigido é uma prática profissional e, ao mesmo tempo, ético-política. Quando eu começo a estudar e a qualificar a minha prática no SUAS, além de melhorar a minha segurança nas ações cotidianas, em função do conhecimento e da base teórica, eu também vou contribuindo para sair da lógica da doação e para sair da lógica do amadorismo e para sair da lógica da ajuda. Eu vou desenvolvendo consciência crítica em relação ao meu papel. Buscar conhecimento vai contribuir tanto com os objetivos dos profissionais do SUAS no plano individual quanto no plano coletivo, de fortalecer o SUAS enquanto um sistema garantidor de direitos. No plano individual, vai contribuir na autoestima, enquanto profissional, na medida em que a pessoa tem segurança no que está fazendo. Mas veja, ter segurança é diferente de saber tudo. Ninguém sabe tudo. Aquele dentista que está lá fazendo aquele tratamento de canal pode se deparar com um problema inesperado no paciente dele. Ele pode ter que discutir o caso com um colega. Ele sabe que ele nunca vai saber tudo sobre odontologia. Mas quanto mais ele estuda e aplica o que estudou, mais base ele vai construindo, mais segurança ele vai construindo, mais bons resultados ele vai ter. Eu acredito na educação permanente como essa forma de qualificar o SUAS e qualificar as pessoas, os trabalhadores. Afinal, como eu digo sempre, os trabalhadores, na maioria trabalhadoras, são a principal tecnologia do SUAS. E todos temos um papel nisso. Não é só em buscar cursos e formações, mas na leitura dos materiais oficiais, na busca de estar sempre atualizada em relação ao que vai saindo de novo na nossa área, dos documentos oficiais, nas leis, nos livros, nos artigos. E toda hora temos que nos aperfeiçoar. E mesmo assim, às vezes alguma coisa escapa. Mas aí a gente se dá conta, vai lá e pega no pulo, corrige aquilo que escapou. Eu, por exemplo, eu fiz um vídeo já faz um tempo, ele continua válido, tá? Mas era um vídeo alertando que o PAF, o Plano de Acompanhamento Familiar, muitas vezes ficava no caderninho do técnico, ou pior ainda, na cabeça do técnico, né? Até usava a expressão assim, claro que essa família tem PAF, o PAF tá na minha cabeça. E eu continuo criticando isso, o PAF tem que ser, ao mesmo tempo, um documento vivo, mas também ele é um documento concreto, físico, compartilhado com a família, que ela sabe que ela tá lá e que aquilo é uma construção dela, que ela tá em acompanhamento e que ela e o profissional planejaram esse acompanhamento. Mas paralelamente a isso, eu mesma, a Ana, que criticava lá o PAF na cabeça, enquanto facilitadora de cursos, eu montava lá na minha cabeça, no meu caderninho, toda uma trilha de aprendizagem. Independente do número de horas de um curso, eu sempre montava uma trilha lógica de aprendizagem para trabalhar um tema com um grupo de colegas. Eu não gosto de dizer alunos, são colegas que naquele momento estão na condição de aprendentes, enquanto eu estou na condição de ensinante. Mas esses papéis de ensinante e de aprendente, eles são intercambiáveis. A todo tempo, né, o ensinante vira aprendente e vice-versa. Mas, enfim, onde estava o projeto político-pedagógico do curso? Ah, claro que tem projeto político-pedagógico. Tá onde? Ah, tá aqui na minha cabeça. Então, tão logo eu me dei conta disso, eu já fui lá corrigir. Eu já coloquei no papel todos os projetos político-pedagógicos de todos os cursos. Então, quando a gente se dá conta de algo que a gente precisa melhorar, a gente tem a obrigação de corrigir, a obrigação de melhorar. O meu professor de filosofia dizia que depois que a gente perde a ingenuidade, não tem como recuperar. Ou nas palavras do Einstein, quando a mente se abre para uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então eu fui lá, coloquei no papel todos os projetos políticos pedagógicos de cada um dos nossos cursos, deixei clara a trilha de aprendizagem que eu pensei para aquele curso, tudo que eu pensei que teria que ser trabalhado naquela sequência. Com isso tudo, eu quero refletir com vocês sobre esse papel da educação permanente na nossa vida de profissionais do SUAS e como ela é fundamental nesse nosso trânsito. Assim como é fundamental quando a gente se dá conta que precisa mudar algo, a gente mudar, a gente colocar em prática. A educação permanente tem um grande papel tanto no individual, de cada um de nós, quanto no coletivo. No individual, enquanto profissionais, ela atua na nossa segurança, na nossa autoestima, no autorrespeito enquanto profissional. E no aspecto coletivo, ela tem a ver com fortalecer o SUAS. A educação permanente nos permite sentir segurança do que estamos fazendo, qualificar nossa atuação com a população que atendemos e quando temos segurança e ofertamos uma atenção qualificada, profissionalizada, a gente fortalece o sistema.
Então, quando temos base teórica, técnica e ética, né, nós fortalecemos também o SUAS. E isso acontece por meio de informação e conhecimento confiáveis. Ou seja, não é qualquer informação, é informação confiável. São artigos científicos de revistas científicas que existem e são reconhecidas. São livros de autores com uma trajetória em determinada área. São orientações técnicas oficiais emanadas do Ministério da Cidadania, dos conselhos profissionais de psicologia, serviço social. São leis, decretos, normativas. A coisa que mais me irrita é alguém dizer: muitas pesquisas comprovam tal coisa. E aí você pergunta: quais pesquisas? Em qual revista está publicada essa pesquisa? Em que congresso foi apresentado esse estudo? E essas muitas pesquisas que comprovaram não sai do chão, não consegue te reportar uma que comprovou tal coisa. Então, buscar informações sérias, confiáveis, oficiais, emanadas dos órgãos oficiais, do Ministério do Desenvolvimento, dos conselhos profissionais, de artigos científicos, são conhecimentos que a gente precisa usar como base, porque isso também profissionaliza a nossa atuação. Quer saber sobre assistência social? Vamos lá na produção da Aldaís Esposati, da Yamamoto e de tantas outras, e nas orientações técnicas oficiais. Queremos saber sobre benefício eventual? Vamos lá nos livros e artigos da Gisele Bovalenta. E nas orientações técnicas oficiais também. Sempre os autores e as orientações técnicas. Quero saber sobre território? Vou na saudosa Dirce Koga. E nas orientações oficiais. E assim por diante, só para dar alguns exemplos. É assim que a informação confiável vira conhecimento sólido e base para as nossas práticas, para que a gente tenha segurança do que está fazendo. Claro que eu vou incluir o saber das famílias que nós atendemos, mas isso já é parte da metodologia descrita, inclusive, por esses autores. A educação permanente, ela contribui com essa nossa segurança na atuação e com a qualificação dos nossos atendimentos, também na medida em que ela ajuda a transformar saberes em práticas. Não adianta aquele dentista saber tudo sobre tratamento de canal do ponto de vista teórico. Ele tem que ir lá e fazer o tratamento de canal, ele tem que desempenhar de acordo com o que existe nesse campo teórico, de acordo com esse saber. Esse saber tem que virar uma prática. E no nosso caso, como se faz isso? Procurando refletir sobre o teórico e traduzir onde aquilo se aplica na prática. Exemplo simplíssimo. O teórico diz: assistência social não é favor, mas eu tenho lá no meu município o uso disseminado da palavra auxílio alimentação. Está conectada a teoria com a prática? Não. Traduzir a teoria em práticas pode envolver ações como mudar uma lei municipal, parar de falar em auxílio, chamar a comunidade a fazer uma oficina, chamar uma roda de conversa na rede sobre isso, enfim, discutir o fato de não ser um auxílio, levar o tema ao CMAS e aos outros conselhos, levar o tema ao executivo, ao legislativo, pensar em programas de outras políticas, segurança alimentar, saúde, quando a gente mapeia que isso está ausente na rede. Todas essas ações derivam de uma concepção que é teórica, ou seja, do compromisso ético-político, da assistência enquanto direito, dos demais direitos sociais, de que a assistência social não é favor, de que a alimentação é direito, de que saúde é direito. Só que tudo isso vira uma ação prática quando a gente muda uma lei, quando a gente discute com a comunidade, quando a gente viabiliza aquele direito, quando a gente cria um programa, por exemplo, de segurança alimentar no nosso município. Todas as práticas nasceram de uma ideia. E a busca de conhecimento, ela contribui nesse trânsito coletivo da assistência social, desse lugar desprofissionalizado para um lugar do campo do saber e da garantia de direitos. Outros exemplos que a gente pode pensar nessa questão da importância da educação permanente é assim, por exemplo, uma das grandes questões que a gente tem no SUAS é a confusão entre o SUAS e outras políticas ou outros órgãos. Clarificar competências do SUAS em relação a outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos é uma demanda constante. Deixar claro o que é do campo do SUAS e o que é da saúde, da habitação, da segurança alimentar, o que é do SUS, deixar claro o que é do SUAS e o que é do sistema de justiça e como articular essas coisas, nunca pensando em caixinhas, mas em competências que se complementam, são ações que a educação permanente ajuda muito. Outras formas de fortalecer o SUAS e que a educação permanente ajuda muito é organizando processos de trabalho dos serviços de modo a atingir os objetivos para os quais aqueles serviços foram pensados. Então, eu tenho que saber quais são os objetivos para os quais aquele serviço foi pensado. O CRAS não foi pensado para ser um plantão de cesta básica e resolver de modo precário a insegurança alimentar do Brasil.
Ele foi pensado para fazer a gestão da rede socioassistencial e ofertar o PAIF. O CREAS ele não foi pensado para averiguar denúncias e fazer perícias, até porque esse é o papel constitucional da Polícia Civil. Ele foi pensado para ofertar trabalho social especializado com famílias em situação de risco. Quando eu organizo processos de trabalho dos serviços para que eles atinjam os objetivos para os quais eles foram pensados, eu estou fortalecendo suas. E quem me ajuda a organizar esses processos de trabalho não é a educação permanente? Na mesma linha, quando eu organizo fluxos de referência e contra-referência, quando eu organizo fluxos com a rede intersetorial, eu fortaleço suas. E a educação permanente me ajuda muito nesse trânsito. É nesse trânsito da assistência social para um campo de saber e de garantia de direitos e de delimitação de competências, de uma identidade clara para ela mesma, de transformar saberes em práticas, que a educação permanente nos ajuda. E para fechar, a gente pode fazer ainda uma outra reflexão. A gente vai ter que chegar num ponto em que a gente também transforme práticas em saberes. Mas espera aí, não era saberes em práticas? A recíproca é verdadeira. Sempre que eu efetivo a cultura do registro, que eu vou lá e documento boas práticas e relatos de experiências, que eu apresento isso num congresso, que eu escrevo um artigo para uma revista científica, que eu escrevo um livro, que eu apresento um trabalho, eu agrego isso àquela gama de conhecimento que já existe e eu fortaleço a assistência social enquanto um campo do saber. Não só o SUAS enquanto um sistema, mas a assistência social enquanto um campo do conhecimento. Partilhar esse conhecimento possibilita efetivar a assistência social como um campo de saber e não um campo de amadorismo e de resposta reativa. Se aquele dentista lá descobre uma técnica nova que pode ajudar os pacientes que fazem tratamento de canal, por que não partilhar isso e não agregar isso ao conhecimento do que já foi produzido na odontologia? A humanidade faz isso há séculos. Há séculos ela produz e partilha saber validado. Isso se chama ciência. Quando falamos desses canais, artigos científicos, eventos de divulgação científica, livros que têm lá um corpo editorial que avaliou aquele conteúdo, estamos falando em produção de conhecimento pela via da ciência. Um conhecimento confiável e válido. Não é mais um achismo, é conhecimento a partir de experiências, diagnósticos, evidências. Por isso a importância de nós, trabalhadores do SUAS, ocuparmos lugares também de produção de conhecimento confiável e válido. E o que nos move a fazer tudo isso? Acreditar no nosso trabalho. Se acreditamos no nosso trabalho enquanto vetor de mudança, se acreditamos nesse sistema do qual fazemos parte, e não de uma forma messiânica de salvador da pátria, mas reconhecendo todas as fragilidades, todas as lacunas, e diante dessas lacunas, tendo uma postura propositiva, alicerçada nas normativas e no conhecimento técnico, nós vamos completar esse trânsito histórico que a assistência social está fazendo. Vamos juntos trilhar esse caminho enquanto ensinantes e aprendentes. Até a próxima conversa.